Pai do Senhor, meus amados irmãos, que alegria mais uma vez me dirigir a vocês para tratarmos acerca dos assuntos relacionados à escola bíblica dominical. Nessa oportunidade, eu quero conversar com os amados irmãos acerca do assunto mordomia cristã. E nesse primeiro encontro, falar acerca do tema o que é a mordomia cristã. O texto que foi escolhido para esse comentário está no Evangelho segundo escreveu Lucas, versículos 42 e 43, que diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A verdade prática desta lição diz assim: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. O texto dessa lição está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, dos versículos 42 ao 48, que nos diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe. Separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Já na introdução, eu quero lembrar aos irmãos que o assunto da lição desse trimestre, o tema geral, é tempos, bens e talentos, né? Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Aqui na introdução, eu quero lembrar aos irmãos o que nós vamos estudar nessa primeira lição. Primeiro, nós vamos, com muito cuidado, definir o termo mordomo e também mordomia cristã. Segundo, destacaremos que Deus é dono de tudo, mas, apesar de ser dono de tudo, Ele nos confiou, não é, a todos nós, homens, o domínio da terra e de todos os bens que Ele nos concedeu. Também nós vamos pontuar que a conduta da mordomia está presente em toda a Bíblia Sagrada. E, por fim, nós vamos concluir destacando a importância dessa mordomia para a nossa vida. Então, para nós começarmos esse breve comentário, que serve como subsídio para a sua primeira lição, eu vou definir com vocês, em rápidas palavras, a questão do mordomo e da mordomia. Nós temos algumas formas de definirmos esses termos. Bom, eu vou começar definindo o termo mordomo e mordomia conforme algumas áreas de conhecimento. Por exemplo,
Em termos seculares, os dicionários, geralmente, eles definem mordomo como um indivíduo que é encarregado de administrar em residência alheia, né, as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo essas tarefas entre os demais empregados. É importante observar nessa definição que o indivíduo mordomo é aquele encarregado em administrar em residência alheia, não é? Se o mordomo, se ele administra seus próprios negócios, então ele não é empregado, ele é senhor, ele não é servo, ele é senhor dos seus negócios. Nesse caso, nós estamos falando dos servos, daqueles que são encarregados em residência alheia a administrar tarefas domésticas cotidianas, distribuindo entre os demais empregados. Em termos exegéticos, digamos assim, né? Termos exegéticos, nós fomos lá, a origem da palavra, do grego, nós temos mais frequente no Novo Testamento o termo oikonomos, não é? Oikonomos, como prefiram chamar. Mas, enfim, esse termo, ele denota, digamos assim, denotava primariamente o administrador de uma casa ou propriedade, tá certo? Ele é formado dos termos oikos, que é casa, e nemo, que é arranjar ou organizar. Seria, em resumo, arranjar, ou seja, deixar a casa bonita, ornamentada, ou organizar a casa de outra pessoa, não é? Seria o administrador que tem essa responsabilidade. Ainda sobre essa questão exegética, essa palavra aparece muito mais frequente traduzida como despenseiro, né? A ideia de despenseiro, ela aparece somente no Novo Testamento, quando o original grego usa a palavra oikonomos, não é? Oikonomos, que significa gerente da casa, na maioria das vezes que ela aparece no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 12:42, no texto que nós acabamos de ler, também em Lucas 16, versículo 1, 3 e 8, né? Também em Romanos 16:23, e em outras passagens bíblicas mais. Também ou quando usa a palavra epitropos, não é? Epitropos, que quer dizer encarregado. Essa vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 28, também em Lucas 8:3 e na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 2. Em termos teológicos, né, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele define mordomo como a mordomia como uma doutrina bíblica que ensina a utilização responsável dos recursos que o Senhor nos colocou à disposição. Então preste bem atenção que eu vou repetir. É a utilização responsável dos recursos que o Senhor nos colocou à disposição. O autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, digamos que ele esmiuça um pouco mais a definição do pastor Cláudio Honor de Andrade e diz que mordomia é todo e qualquer serviço que você realiza para Deus e todo comportamento também, né? Não só o serviço que você apresenta para Deus, mas também o comportamento que nós apresentamos como cristãos diante de Deus e também diante dos homens, não é? Também, além do serviço que nós prestamos, também ele chama atenção para a questão do comportamento. Enquanto nós nos identificamos como cristãos, você é cristão, então o seu comportamento diante de Deus e dos homens também ele enquadra na definição da mordomia cristã, né? Então essa uma coisa importante que para nós frisarmos aqui
é que essa é uma doutrina bíblica que ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. Nesse trimestre, o foco maior vai ser dado no Novo Testamento, mas a mordomia cristã é uma doutrina que está presente em toda a Bíblia Sagrada, ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá certo? Antes da gente partir para essa questão aí do Antigo e do Novo Testamento, é importante nós relembrarmos também que Deus, ele é o dono de tudo. Então é importante a gente lembrar, é algo que a gente já sabe, mas precisa ser lembrado, vocês vão ver por que a gente precisa lembrar disso, que tudo que veio à existência veio por meio de Deus. Tudo que existe só existe porque Deus criou ou porque Ele permitiu que fosse criado, né? Então tudo que veio à existência veio por meio de Deus. Isso tem referência tanto no Antigo Testamento, por exemplo, livro do Gênesis, livro de profeta Isaías, Jeremias, e como também no Novo Testamento, como por exemplo no livro dos Atos dos Apóstolos. Tudo que existe, outro detalhe interessante, existe para a glória do nome de Deus. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, ó: digno és, Senhor, nosso Deus, de receberes glória e honra e poder. Aí ele explica no versículo, por quê? Porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então Deus, ele é digno de receber glória, honra e poder, porque ele foi quem criou, o nosso Deus criou todas as coisas. E pela vontade do nosso Deus, todas as coisas foram criadas, né? Lá Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Portanto, nós podemos dizer que Deus tem direito como Criador sobre toda a criação. Olha o que aqui diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, né? Então Deus tem direito como Criador. Quero chamar a atenção acerca da conjunção i, né? Que é o é sem acento. Quando ele vem, quando ele aparece numa oração, ou em várias orações, aparece como conjunção coordenada sindética aditiva. Para os estudantes da língua portuguesa, é que uma oração depende da outra. Uma coisa é eu dizer eu ou outra pessoa, daí existe a possibilidade de uma escolha. Quando eu uso a conjunção i, não há possibilidade de escolha, porque é uma soma, não é? Então, o versículo diz, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Isso é muito interessante e passivo da nossa reflexão. Então, algumas coisas aqui, ó. Deus criou e ele é dono. Nós temos referências bíblicas. Eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com vocês. Da terra e dos céus. Deus criou e ele é dono da terra e dos céus, né? Está lá em Levítico 25, 23, Salmo 24, versículo 1, Jeremias 10 e 12. Deus criou e ele é criador da vida humana, animal e vegetal. Deus criou e ele é dono do ser humano, né? Deus criou e ele é dono do ouro e da prata. Está lá em Ageu capítulo 2, versículo 9. Deus criou e ele é dono do mundo. Vou citar duas referências, uma do Antigo e uma do Novo Testamento. A do Antigo, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 3 e 14. Do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Né? Agora, Deus ele é dono de tudo. Só que ele pegou o homem e confiou ao homem a mordomia de todas as coisas que ele é dono. Por exemplo, ao criar o homem, Deus deu uma elevada posição ao homem diante de toda a criação. A Adão, por exemplo, Deus conferiu o domínio da terra e dos animais. Gênesis 1 e 28, tem um trecho que diz assim: enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então você observa, Deus conferiu domínio da terra e dos animais ao homem. O salmista,
ele também assevera isso, quando ele diz assim, ó, no Salmo 115, versículo 16. Ele diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Não é? Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Está lá no Salmo 115, versículo de número 16. Ao primeiro homem também foram confiadas outras coisas, como por exemplo, cuidar da terra, conforme Gênesis 2 e 5, nomear os animais, conforme Gênesis 2, 19 e 20, e também gerar filhos, conforme Gênesis 1 e 22. Além disso, o ensino da mordomia cristã, de tudo que Deus concedeu ao homem, está presente em todas as Escrituras. Quer ver um detalhe? No Antigo Testamento, por exemplo, o ato de apresentar o melhor dos animais por Abel, lá em Gênesis 4, versículo 4, ou as primícias da terra por Caim, Gênesis 4, versículo 3, né? São, na verdade, o exercício, a prática da mordomia cristã dos bens materiais recebidos da parte de Deus. A gente pode fazer uma analogia, não é? Todo ser que teme a Deus, todo homem, por exemplo, que teme a Deus, ele quer sempre apresentar o melhor para Deus. Ele sempre vai querer apresentar o melhor. Vamos pegar um exemplo da secularidade. Por exemplo, fugindo um pouco da relação entre o homem e Deus, um homem, quando ele vai apresentar o seu serviço ao seu patrão, ou a sua liderança, ele não apresenta a parte mais feia, ele apresenta sempre a melhor parte. Se ele fizer uma plantação de alguma coisa, vamos supor uma plantação de milho, ele jamais vai apresentar para as pessoas, como exemplo da sua criação, as espigas mais feias. Ele vai apresentar sempre as espigas mais bonitas. Não é? Então, o exercício ali de Caim e Abel nada mais é do que o exercício da mordomia cristã dos bens materiais. Não é? Que são os bens materiais que são recebidos da parte de Deus. Ao povo de Israel, por exemplo, Deus ensinou a mordomia em diversas áreas da vida por meio da lei que ele criou. Vou dar um exemplo para vocês. E todos esses exemplos têm referências bíblicas. Por exemplo, a mordomia da família, não é? Deus ensinou o povo de Israel. Isso eu estou me referindo ao Antigo Testamento. Por exemplo, Êxodo 21, versículo 15 e 17. A mordomia da terra, está lá, Levítico, versículo 25, capítulo 25, versículo 2. Também capítulo 26, versículo 34 e 35. A mordomia dos bens, por exemplo, Êxodo 22 e 9. A mordomia da relação com o próximo, por exemplo, Levítico 19, versículo 9 e 10. Né? A mordomia dos dízimos, por exemplo, Levítico capítulo 27, versículo do 30 ao 34. Também, Malaquias capítulo 3, versículo 10. A mordomia sobre as finanças, está lá Deuteronômio capítulo 15, versículo de 1 ao 11. E a mordomia das relações interpessoais, ao qual eu posso citar o livro do Deuteronômio, por exemplo. Poderia citar outras referências para cada questão dessa. Por exemplo, das relações interpessoais, Deuteronômio capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 18. Né? Então, mordomia de família, terra. Então, você observa, não só dos bens que Deus concedeu, mas também do nosso comportamento como cristão em relação ao homem, em relação às pessoas, ao mundo. Né? Nossas atitudes como cristãos, conforme definiu mordomia o pastor Elinaldo Renovado. Então, a gente tem exemplo de família, terra, bens, relações com o próximo, dízimo, finanças e relações interpessoais. Também no Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo, eles são, assim, repletos de exemplos no que diz respeito à mordomia cristã. Jesus ensinou, por exemplo, chamou a atenção do homem, que o homem ele vai prestar contas diante de Deus por tudo que ele fez, por exemplo, por meio do seu corpo. Não é? Quando Jesus ensinou sobre o reino de Deus a importância da fidelidade, Jesus usou sempre a administração de bens como exemplo. Por exemplo, vamos destacar 3 parábolas. A parábola dos talentos, a parábola das minas e a parábola do mordomo infiel. Também o apóstolo Paulo
ele falou que os obreiros são dispenseiros dos mistérios de Cristo. Veja só, coisa interessante, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. E como tais, como dispenseiros, eles devem ser achados fiéis. Então você observa, além de cuidar dos bens materiais, cuidar da forma como se apresenta enquanto cristãos, né, em relação ao seu comportamento. O apóstolo Paulo confirma essa definição. Né? E também o apóstolo Paulo acrescenta que cada membro é colocado no corpo de Cristo para exercer uma atividade a qual ele vai prestar contas. Primeiro, como por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 11 e 12, e também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Além do apóstolo Paulo e do próprio Jesus, a gente pode citar também o apóstolo Pedro, quando ele diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: cada um administre aos outros, olha que coisa interessante, cada um administre aos outros o dom que como o recebeu, né? O dom conforme o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, no Novo Testamento, a exemplo do Antigo Testamento, nós temos exemplo. Eu vou dar alguns exemplos, vou citar somente uma referência, mas existem outras referências para cada ponto desse. Por exemplo, a mordomia do corpo, da alma e do espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Mordomia do tempo, Efésios 5, 16. Mordomia da família, Efésios 5, do 22 ao 25. Mordomia do trabalho, Efésios 4, versículo 28. Mordomia dos dons, Romanos 12, 12. Mordomia dos dízimos e ofertas, Mateus capítulo 23, versículo 23. Mordomia das finanças, Romanos 13, 8. Mordomia das obras de misericórdias, Atos capítulo 20, versículo 35. E também a mordomia em relação ao próximo, da qual a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, Marcos capítulo 12, versículo 31, ou ainda Romanos 13, 19. Agora, além disso tudo, Jesus é o dono de tudo. O que é mordomia? Jesus é o dono de tudo. A mordomia está na Bíblia toda. Eu quero falar para vocês da importância da mordomia cristã. Então, aqui nós vamos pegar 3 aspectos para falar da importância da mordomia, da doutrina da mordomia cristã. Primeiro aspecto, olha só, é a consciência de que nada temos. Nada temos. Deus é dono de tudo. Tudo é de Deus. Nada nós possuímos. Por exemplo, leia 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Né? Só um exemplo. Se nós pegarmos o patriarca Jó como exemplo, Jó tinha consciência de que tudo o que ele tinha foi Deus que deu para ele. Está lá, Jó 1,21, famosa frase de Jó. E disse: "No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Quem não lembra desse versículo de Jó? O apóstolo Paulo também, quando ele orienta Timóteo, nós vamos observar essa consciência do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz: "Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele." Né? Então você vê a consciência cristã e da mordomia cristã do apóstolo Paulo. Então o primeiro ponto é a consciência de que nada temos. Segundo ponto, a consciência de que precisamos ser sábios e fiéis na administração do que nos foi confiado. Então você observa, nada nós temos, tudo nos foi concedido e confiado pelo nosso Deus. Sabendo disso, o sábio Salomão, por exemplo, ele assumiu o reinado ainda muito jovem e, reconhecendo sua pouca experiência e a tamanha responsabilidade que fora confiada na sua mão, ele rogou a Deus sabedoria. Está lá, 1 Reis, capítulo 3, do versículo 7 ao 12, né? Também conhecido de todos nós. O apóstolo Paulo, ele disse assim, acerca de que nós precisamos ser sábios e fiéis naquilo que nos foi confiado. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se que os dispenseiros
né, que requer, se me perdoe, nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. A expressão requer, do grego zeteo, não é? Significa exigir algo de alguém. Então o versículo seria assim, ó, além disso, exige-se que os dispenseiros, que cada um se ache fiel, né? Então evidenciando que Deus exige a fidelidade do seu povo e dos seus servos. E isso também nos foi ensinado por Jesus, por exemplo, Mateus 24, 45, 25, 21 e também Lucas 19, versículo de número 17. Segundo aspecto, portanto, não é? Primeiro aspecto é a consciência de que nada temos. Segundo, a consciência de que precisamos ser sábios e fiéis naquilo que Deus nos confiou. E o terceiro ponto, a consciência de que seremos julgados quanto à nossa mordomia. De tudo isso que eu estou falando, tem um ponto mais pesado que nós devemos observar. É que nós seremos julgados quanto ao exercício da nossa mordomia. Olha só, o tribunal de Cristo, todo mundo lembra, sabe, né? Poucos lembram. Que será o dia da nossa prestação de conta. Tá certo? Será o dia da nossa mordomia, da nossa diaconia. Será o dia da prestação de contas da nossa vida, da nossa diaconia, da nossa mordomia. Cada crente, ele será julgado como servo de Deus quanto à sua fidelidade no serviço que foi prestado a Deus. Tá lá, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 2 a 6. Também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Tá certo? Então não será, lembre-se que o tribunal de Cristo não será um julgamento de pecados de crente, conforme está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, mas das obras do crente. Como, por exemplo, nós podemos ter por referência no Apocalipse 22 e 12, ou no Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Outra coisa, outro aspecto aqui que nós temos que ter a consciência quanto a que nós seremos julgados. Todos os salvos serão julgados, não apenas alguns. Tá lá, você pode ver Romanos 14, 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. E no arrebatamento, Jesus, que conhece as nossas obras, né? Conforme Apocalipse 2, versículo 2 e 9, ele trará consigo o resultado, a avaliação do nosso trabalho. Isso é muito importante nós sabermos. Por exemplo, é importante a gente saber também os 5 critérios do julgamento que nós vamos enfrentar. Dentro desse terceiro ponto, da consciência de que nós seremos julgados quanto à nossa mordomia, quanto àquilo que nós fazemos, conforme aquilo que a maneira como nós administramos e a maneira como nós nos comportamos como cristãos, os 5 critérios de julgamento serão a lei da liberdade cristã, né? Tiago 2,12, a qualidade do serviço que nós fazemos para Deus, Mateus capítulo 20, versículo de 1 ao 16, o material empregado no trabalho feito para Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 8, e também versículo de 12 ao 15, dentro do capítulo 3 também. A conduta do crente por meio do seu corpo, isso é importante frisar, tá certo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E os motivos secretos do nosso coração. Olha como isso é sério. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 e Romanos 2, 16. Então, os 3 aspectos que nós precisamos saber, né? Os 3 aspectos da nossa consciência. Primeiro, consciência de que nada temos. Segundo, a consciência de que precisamos ser sábios na administração do que nos foi confiado. E terceiro, a consciência de que seremos julgados quanto à nossa mordomia. Como conclusão, quero ler para vocês que a doutrina da mordomia, embora presente em toda a Bíblia, lembre-se nesse trimestre, né, sobre a ótica cristã, destacando principalmente os ensinamentos neotestamentários quanto à forma como o servo de Deus deve administrar sua vida, tempo, família, recursos financeiros e demais coisas da
com humildade, sabedoria, fidelidade, pois um dia ele prestará contas a Deus da sua mordomia. Deus nos abençoe e que, se Jesus não voltar, brevemente nós retornaremos com o comentário da segunda lição. Deus abençoe, queridos, uma excelente aula a todos. A paz do Senhor Jesus.